Hoje nós vamos conversar sobre números e numerologia, experiências de sucesso. Mas para falar sobre esse tema, eu vou contar a minha história, com a minha trajetória com os números. Mas para isso nós vamos entrar no túnel do tempo e vamos chegar lá na época das cavernas, na época dos nossos ancestrais primitivos, há milhares e milhares de anos. Aqui na Terra, eles, no máximo, ousavam sair um pouco além de suas cavernas. Naquele tempo, não existiam os números como nós os conhecemos hoje, mas, à medida que eles avançavam um pouquinho mais, que eles começavam a coletar seus objetos, seus alimentos, seus grãos e a tomar conta das ovelhas, eles perceberam que quando elas saíam, não voltavam mesmo tanto, porque eles ainda não contavam. Então, a necessidade os obrigou a criar um critério para observar se alguma ovelha voltaria ou não. Aí eles arranjaram o sistema das pedrinhas. Para cada ovelha que saía, ele tirava uma pedrinha da sacolinha. A segunda, 2 pedrinhas e assim sucessivamente. Quando retornava, eles faziam o critério inverso. A cada ovelhinha que entrava, uma pedrinha ia para a sacolinha. Se sobrassem pedrinhas, era sinal que alguma ovelha ficou perdida e eles podiam resgatá-las. E assim começou a evolução da quantidade que gerou mais lá na frente os números, para depois surgir a matemática. Com o tempo, naquela época, os números não existiam como nós os usamos hoje. Naquela época, o tempo foi passando e eles foram sentindo essa necessidade. Ainda não existiam a numeração no sistema 10, de base 10, do 0 até o 9, e então eles também marcavam as suas quantidades nas paredes rochosas, em pedaços de ossos, em pedaços de madeira, e foi o tempo passando. E o sistema de numeração foi evoluindo, até chegar nos indo-arábicos muito tempo depois. Vamos entrar no túnel do tempo de novo e vamos agora chegar a 8.000 anos atrás. Há 8.000 anos atrás, começaram a descobrir a numerologia. E então aqueles números que eram usados quantitativamente passaram a ter uma visão qualitativa. Nessa época surgiu a numerologia cabalística. Eram critérios que se usava transformando letras em valor numérico. Por exemplo, o nosso nome. Cada letra do nosso nome recebe um valor. Somados e reduzidos a um dígito, vai nos fornecer um número elementar, de 1 a 9. E esse número traz uma frequência vibracional e traz também alguns desafios. Mas então, como eles ainda estavam evoluindo nesse sistema, atribuiu-se também a Pitágoras essa questão de transformar nomes em números. Mas, na verdade, não foi ele que fez essa técnica. Apenas como um grande matemático recebeu essa homenagem. Geometria, dentro da visão quantitativa, também era atribuída aquelas formas geométricas a cada número, e o Pitágoras recebeu a fama de ter criado a numerologia pitagórica, que é diferente da numerologia cabalística. Mas tudo bem, foi uma homenagem para um grande matemático. Ele já percebia a incrível relação dos números na vida das pessoas. Um salto agora para a nossa atualidade. O que ocorre? Ocorre que agora nós começamos a viver na nossa era. A minha experiência agora é nesse ano
que passou, 2021. Eu iniciei meu curso de numerologia cabalística com a professora Vanice e logo no primeiro módulo eu fiquei sabendo que a aula seria sobre a evolução dos números. Eu falei, ora, isso vai ser tranquilo, eu nem vou precisar estudar esse módulo, porque eu lecionava História da Matemática no Centro Universitário de Barra Mansa. E aí eu imaginava que eu soubesse tudo sobre a história dos números. E falei, não vou nem perder tempo, vou logo para o módulo 2. Mas eu sou muito curiosa. Eu falei, vou passar lá no módulo 1 e dar uma olhadinha. Olha, eu não imaginava que eu fosse ficar tão surpresa, tão extasiada, surpreendentemente extasiada com o que eu descobri com as aulas da professora Vanice. Eu não imaginava a profunda relação e como era significativo os números naquela versão. Porque a professora Vanice, ela é uma apaixonada, ela é uma romântica e a sabedoria com a qual ela apresenta suas aulas nos prende a atenção e nós queremos saber mais e mais. Enfim, eu aprendi coisas maravilhosas. E ela contava lindas histórias nas aulas iniciais, que eu vou repetir aqui com algumas analogias. Então, no início de tudo, o criador do universo, que eu chamo de Criamor, ele resolveu criar o universo que parecia um grande círculo. Então, aquele grande círculo passou a representar o número 0. Mas ele quis transformar ainda mais a sua criação, resolveu colocar naquele círculo uma haste para representar o número 1, que era a representação do homem, do pai, do líder, aquele cara que impulsiona a família. Quando o Criador ou o Criamor olhou, falou, esse cara está muito sozinho, deixa eu fazer uma haste aqui, uma segunda haste. E essa segunda haste deu origem ao número 2, que representa a mulher, a mãe que acolhe com paciência a família. E aí surgiu o número 2. Logo depois do número 2, ele pensou, qual? E agora? Esse casal criou o filho, gerou o filho, que é a representação do triângulo, surgindo assim o 3. É uma tríade relacionada à espiritualidade, a Santíssima Trindade. E aí, ele já tinha o homem, a mulher, o filho, então a família estava formada. E nessa formação familiar, ele percebeu que precisava protegê-los da segurança, da abrigo, ter estabilidade. E assim surge o número 4, cuja forma geométrica é o quadrado. Os lados do quadrado representam as paredes dessa casa. Essa casa que protege, que abriga a família, que protege essa família dos animais e dos intempéries da natureza. Mas a natureza humana quer mais, aspira mais, quer ampliar os horizontes e ganhar o mundo. Quer liberdade, quer novas sensações relacionadas aos 5 sentidos. E então surge o número 5, que é representado geometricamente por uma estrela de 5 pontas. Daí ele já passeou, já ampliou seus conhecimentos, já teve as novas sensações, viajou, e aí vem a saudade. Vem a vontade de voltar àquela casa, só que agora com um olhar mais ampliado, mais abrangente. Então ele volta ao lar, e quando ele volta ao lar, ele pensa mais na comunidade. E aí, com a criatividade em ação, toma forma então o número 6. Que se você olhar bem para o formato do 6, parece que é uma mulher grávida olhando para sua barriga.
criação. Aí vem a criatividade, a criação, e é representado geometricamente o número 6 por uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. Bom, já que a criatividade estava em ação, ele começa a pensar, a se questionar, afinal, o que eu sou? Quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? Questionamentos acerca de sua origem. E aí surge o número 7, que vem impregnado com a intuição, a sensibilidade. E para representar geometricamente esse 7, sobrepõe-se o triângulo sobre o quadrado. Os 3 lados do triângulo com os 4 lados do quadrado formam o número 7. Ou seja, é a espiritualidade sobrepondo-se à matéria. E a jornada continua, segue avante, ganhando tempo, ganhando o universo. E aí chegou a época de colher o que plantou. E nesse momento surge o 8, representado geometricamente por 2 círculos ou 2 quadrados, ou aquele símbolo do universo, né, do infinito. São os representantes, né, a representação geométrica do 8. Mas o 8 é muito respeitado e almejado pelas pessoas do mundo inteiro, principalmente pelos orientais, porque eles atribuem ao 8 a prosperidade, a abundância, o ter mesmo fartura, o dinheiro, ter tudo de bom com o 8. Realmente, o 8 representa tudo isso, porém, com um pequeno detalhe. Depende do que você plantou. Você vai colher o que você plantou. Então, com essa nova possibilidade de curtir o que teve, de usufruir o que já teve, o que conquistou, esse ser começa a pensar que precisa juntar nessa trajetória algo mais. Pensar além, pensar na universalidade, pensar no todo. E aí eclode no seu ser a capacidade de doar e, ao mesmo tempo, de desapegar. Assim surge o número 9, que geometricamente é representado por um eneágono ou 3 triângulos. E a evolução continua, não para aí. Com o passar do tempo, com todo esse conhecimento desenvolvido, outros cientistas, outras pessoas sábias surgem na humanidade e no meio desse todo aparece um grande cientista de nome Nikola Tesla, que nos deu uma bela contribuição com os números. Tem uma frase que diz assim, que ele disse: se a humanidade conhecer a magnificência dos números 3, 6 e 9, terá as chaves do universo. E ao aprofundarmos nessa teoria, percebe-se realmente a energia desses números. Mas temos também a contribuição de Galilei, que dizia: a matemática é o alfabeto com que Deus construiu o universo. E eu usava essa frase nas minhas aulas para os meus alunos. Mas eu me questionava, eu parava e pensava, mas será que ele escreveu mesmo isso? A matemática é o alfabeto? Como assim alfabeto? Porque naquela época eu não conhecia numerologia. E ainda bem que nenhum aluno me questionou a esse respeito. Mas agora, depois do curso de formação com a professora Vanice, eu descobri por que ele usava essa frase. Porque, meus amigos e amigas, na verdade, cada palavra, cada nome pode ser transformado num número. É aí que entra o alfabeto que Deus construiu o universo. Por quê? Essas palavras ou esse alfabeto era transformado em número. Mas eu só consegui descobrir essa maravilha
depois que eu fiz a formação para ser numeróloga cabalística. E a história continua. Mas o mais interessante, a grande lição que eu recebi com tudo isso, tipo, a ficha caiu, é que enquanto eu contava a história dos números, os números contam para nós a história da nossa vida. Porque quando nós harmonizamos o nome de um consulente, nós analisamos de 0 a 90 anos. Então, toda a sua trajetória é estudada, harmonizada, para que possa alcançar seus objetivos com mais leveza, vivendo a vibração de cada um dos seus 6 números que compõem o seu DNA numérico. E assim eu consegui perceber que realmente os números contam a nossa história e podem nos trazer grandes benefícios. A vida muda, podem acreditar nisso. Então, essa é a minha história com os números, a matemática e a numerologia. Então, eu encerro aqui agradecendo de coração a professora Vanice, as orientadoras Denise, Érica, a Lu Pimentel, a Mara, e agradecendo aos colegas da UNE, que é um nível mais avançado da formação, onde nós trocamos ideias, conhecimentos e amplia todo o nosso universo. Em especial, eu deixo meu agradecimento à colega, a minha amiga Ana Toledo, que sempre está disposta a me dar uma força, a dar um impulso, e assim nós vamos ampliando o nosso conhecimento para que possamos fazer o seu mapa numerológico e trazer para você a maravilha e os benefícios da numerologia cabalística. É isso. Até a próxima história. Bye, bye.